Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 14º episódio do nosso Lovecast. E no episódio de hoje, como sempre, trago uma convidada super especial. Mas antes de apresentar a minha convidada, deixe-me dar os recados importantes. Recado número 1. Agradecer à nossa parceira, a Tráfego Promose, que é uma empresa de prestação de serviços de tráfego pago, anúncios na internet, que presta serviços para empresas e também marcas pessoais. Empresas como a Escola do Excel, Solene Cakes e marcas pessoais como o Luane, a Solange, entre várias outras pessoas. Recado número 2. Lembrar que você pode participar aqui do nosso podcast e ser o meu co-host ou a minha co-host. Já tivemos a primeira co-host, que foi a Shudi, e ela sempre acompanha os nossos programas, então um abraço para ela. E você também pode ser o meu co-host ou a minha co-host e participar aqui comigo, entrevistar os meus convidados. Mas para tal, você precisa preencher a lista de presenças que fica aqui na descrição do vídeo. Nós sempre deixamos uma palavra-chave no meio ou no fim de cada episódio. Então você deve pegar a palavra-chave, colocar na lista de presenças, colocar os seus dados e submeter. E no 20º episódio, eu vou convidar um de vocês para estar aqui comigo e entrevistar os meus convidados. E o brinde especial da minha convidada, aqui está. Espero que goste. Acredito que sim, ficou bem bonito. Ok. Já sei onde Pode mostrar para esta câmera. Já sei onde vou colocar. Ok. E pode deixar, acho que deste lado, fica melhor. Ficou bem bonito, já sei onde vou colocar. Interessante. É que cada episódio é especial, então nós sempre procuramos eternizar com um brinde ao nosso convidado, porque não teremos um 14º episódio e é uma forma também de agradecer e valorizar a sua presença aqui e o contributo que vai trazer aqui para a nossa audiência. Então pode se apresentar para a nossa audiência. Eu chamo-me Lisette Manglese, sou consultora para gestão de marcas pessoais. Sou a primeira profissional certificada nessa área. Portanto, sou pioneira em personal branding. Trabalho como consultora e mentora há 18 anos. Comecei a minha carreira trabalhando com artistas e fui evoluindo. Trabalhei também com empresas no mundo corporativo. E há 4 anos, durante a crise de 2015, 2016, eu vi uma situação que mudou a minha mentalidade, na verdade, porque até aquele momento eu acreditava que nós só precisávamos de ter um emprego seguro para nós sermos felizes e o salário estava garantido. Mas durante a crise várias coisas mudaram e entendi que não bastava ser um excelente profissional. Era necessário que as pessoas soubessem que eu era uma excelente profissional e eu precisava de mostrar os meus resultados para o mercado. E foi a busca de soluções de como mostrar os meus trabalhos de forma profissional para o mercado nacional e internacional que eu descobri o personal branding, que é a gestão de marcas pessoais, que nos permite que nós possamos melhorar o nosso autoconhecimento, possamos melhorar a nossa comunicação, fazer marketing pessoal, fazermos melhores relacionamentos e também gerirmos a nossa carreira ou o nosso negócio usando estratégias muito claras e específicas que nos ajudam a ter resultados. Então, quando eu descobri que era possível nós melhorarmos o nosso posicionamento enquanto profissionais, melhorarmos a nossa reputação, eu primeiro fiz o processo para mim, lá em 2017, 2018. Quando eu terminei, eu disse, não, eu gostei muito disto, Moçambique precisa. E foi dessa forma que eu acabei fazendo a certificação. Primeiro, fiz uma certificação no Brasil e depois fiz a minha segunda certificação nos Estados Unidos e mais tarde decidi trazer o serviço para Moçambique. E nos últimos 4 anos eu tenho estado a oferecer serviços de consultoria em gestão de marcas pessoais em Moçambique. Uau, interessante. E faz total sentido, porque... E por que eu trouxe aqui no Lovecast? Porque faz total sentido. Porque a nossa marca pessoal é sobre nós. Claro. E aquilo que nós queremos transmitir, ou as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, seja no trabalho, seja em casa, com a família, etc., depende de como nós transmitimos a nossa imagem, como nós passamos a nossa imagem. Então eu queria que falasse um bocado como é que entrou nessa área, para além de ter descobriu que precisava melhorar a marca pessoal, etc. Mas como é que decidiu
vamos lá, como é que eu quero fazer essa pergunta? Decidi entrar no personal branding, decidi trazer esse serviço. Mas por que identificou isso como um potencial? Eu acho que essa que era a pergunta, assim. Uau, isso é mais profundo, vocês querem me fazer chorar. Essa parte é um pouco mais profunda, de verdade, porque o facto é que eu perdi a minha mãe aos 16 anos de idade e a minha mãe era a minha melhor amiga. E quando eu perdi a pessoa com quem eu mais passava tempo, eu tive que encontrar uma outra forma de passar o meu tempo. E foi nesse processo que eu me tornei leitora. Então comecei a ler, eu lia livros, assistia documentários, assistia filmes. E nesse processo, quando eu lesse durante a semana, na segunda-feira ia para a escola, eu tinha tantas novidades a borbulhar aqui na minha cabeça que eu não me conseguia conter. Então eu chegava na escola e eu contava a toda a gente o que eu tinha visto durante a semana, durante o fim de semana. Só que com o tempo eu fui percebendo que as áreas que mais atraíam os meus olhos e eu conseguia me concentrar por mais tempo eram as áreas de desenvolvimento pessoal. Tanto é que eu tenho contato com profissionais dessa área desde 2010. Alguns profissionais que eu tenho contato estão nos Estados Unidos, outros que eu acompanho, que eu acompanhei. Então, esse foi o motivo. É porque o personal branding, ela junta desenvolvimento pessoal, junta networking, junta desenvolvimento profissional. E eu já tinha uma queda meio que assim natural pelo desenvolvimento pessoal. Então, quando eu descobri que eu podia fazer tudo junto, eu disse, olha, esse aqui é o melhor trabalho que eu posso ter, porque primeiro alimento aquele meu gosto por estar sempre num processo contínuo de aprender para poder crescer, mudar e ter melhores resultados, mas também me permite que eu possa ajudar outras pessoas a desenvolverem e a melhorarem, porque eu acredito que todo ser humano tem a capacidade de aprender, mudar e crescer. Então, com essa base, o personal branding me abre uma porta global, porque eu não só trabalho com moçambicanos, eu atendo clientes de outros países, da Inglaterra, de Portugal, do Brasil. Então, me abre uma porta de poder aumentar a minha contribuição como profissional. Sim. E falou de desenvolvimento pessoal. Como é que nós descobrimos a nossa personalidade? Porque antes de começarmos a trabalhar o nosso branding pessoal, a nossa marca pessoal, como é que nós descobrimos a nossa personalidade a ponto de saber que, olha, eu sou Edilson e é essa imagem que eu quero transmitir para as pessoas. Eu quero atrair esse tipo de pessoas. Mas como é que começa esse processo a nível interno? É um processo de autoconhecimento, começar mesmo por nos descobrirmos. Deixe-me só dizer, para quem não sabe o que é marca pessoal, a nossa marca pessoal é a percepção que as pessoas têm sobre nós. De acordo com tudo aquilo que nós fazemos, nós quando nos relacionamos com as pessoas, quer seja em casa, no trabalho, alguma coisa fica na mente e no coração delas, que facilmente, quando nós formos perguntar, às vezes as pessoas até se esquecem do nome. Aquela moça baixinha, aquela moça clara, aquele jovem, aquele pontual, não é? Então, todos esses atributos que as pessoas vão usando para designar um indivíduo fazem parte da sua marca pessoal. E nós podemos dividir a nossa marca pessoal em 3 categorias, se nós quisermos assim dizer, que é a parte da identidade, que já respondo o que me perguntou, não é? A identidade tem a ver com a nossa personalidade, com as nossas crenças, com os nossos hábitos, com as nossas competências, as nossas habilidades, os nossos gostos. E nós podemos descobrir a nossa personalidade fazendo um inventário individual. Essa é boa. Fazendo um inventário individual e procurando nos compreender, não é? Dentro da consultoria que eu ofereço, eu uso ferramentas que me ajudam a identificar traços de personalidade. E há vários testes que nós podemos fazer. Tem o DISC, que se usa muito nas empresas, que nos ajudam a identificar os traços da nossa personalidade. Temos também um teste Enneagrama, penso que é esse o nome, se eu não estou em erro, também nos ajuda a identificarmos traços da nossa personalidade. Também temos o teste que eu gosto muito, mas ele só funciona para quem entende do assunto, não é? Que é o teste dos arquétipos. Porque
O Carl Jung, que é um psicólogo, ele identificou ou mapeou 12 tipos de personalidades humanas. Ok. E, na verdade, ele mapeou muito mais do que isso. Mapeou 22. Só que ele depois reduziu essa lista para 12 para facilitar, não é? Ok. Então, cada indivíduo tem um determinado traços de personalidade e interesses que nos permitem identificarmos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Esta semana eu estava a conversar com uma psicóloga que já esteve aqui, que é a doutora Sâmia. Sim. E nós estávamos a trocar mensagens no Instagram e eu disse a ela, eu acho que a Sâmia tem o arquétipo sábio. Ok. E ela disse, acha? Eu disse sim, faça o teste. Eu enviei o teste para ela fazer. Olha, ela fez o teste batata, como se costuma dizer, né? Ok. O teste deu. O primeiro arquétipo dela é Sábio. definitivamente o sábio. Depois tem mais 2 que eu não vou revelar aqui. Ok. Então, há várias formas de nós descobrirmos a nossa personalidade e entendermos, né? Mas isso faz parte do inventário individual que a gente faz, né? No dia a dia, nós estamos muito a responder às demandas e não paramos para pensarmos em nós. Sim. Então, dentro de um processo de personal branding ou dentro de um momento em que nós nos dedicamos a fazer um inventário profissional e pensar o que é que nós gostamos, nós conseguimos descobrir os nossos traços de personalidade. Há um exemplo que eu costumo dar às pessoas que é, hoje, quando for para casa, olhe, se você gosta de ler, olhe para a sua estante de livros. Há de entender que há um raio que liga tudo que está na sua estante. Sim. Só que no dia a dia você não para pensar. E pode até ir também para a roupa. Ok. Qual é a cor que você mais gosta de roupa? E isso tem a ver também com personalidade. Ok. Se é uma pessoa muito alegre, com muita facilidade vamos encontrar cores muito alegres, Muito amarelo, vivas. cor de laranja, vermelho, porque as cores também têm significado. Sim. E nós atraímos a ela mesmo sem entender o significado, Ok. porque elas comunicam conosco. Ok. Boa. Interessante. O segundo ponto da marca pessoal, eu falei Sim, do primeiro. sim. O segundo ponto é a imagem. E a imagem, ela tem 3 componentes muito importantes que nós tendemos a ignorá-las. A imagem, quando falamos de imagem, estamos a falar de comportamento, a forma como nós nos relacionamos, nos damos com as pessoas. Atitude, qual é a nossa atitude perante a vida, perante o trabalho? Como é que nós reagimos quando as pessoas falam conosco? E depois a comunicação verbal, que é aquilo que nós expressamos falando ou escrevendo, e a comunicação não verbal, que tem a ver com tudo aquilo que nós não pronunciamos, mas comunicamos através do nosso corpo. Às vezes, aqui, nós não falamos nada, nós olhamos e já sabemos, ou alguém olha para nós, já sabemos que a pessoa reprovou ou aprovou o que nós dissemos. Sim. Por quê? Porque nós conseguimos comunicar através da linguagem não verbal. Ok. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é a reputação, que tem muito a ver com a honra, com o prestígio e com a percepção que as pessoas têm sobre nós, que lhes gera uma opinião. Ok. Então as pessoas dizem, aquela pessoa é educada, aquela pessoa é gentil, aquela pessoa é simpática, como também dizem, aquela pessoa é malcriada, aquela pessoa é atrasada, aquela pessoa não tem modos. Ok. Então, isso é fruto da percepção que elas têm sobre nós, de acordo com aquilo que elas viram, ouviram e sabem sobre nós. Ok, boa, interessante. E é suposto pessoas com personalidades iguais estarem juntas ou estarem próximas ou terem ter um relacionamento saudável ou têm de se relacionar com pessoas opostas? Não é uma lógica, como eu disse, não é? Os 12 arquétipos identificados por Carl Jung, elas estão em todos nós, elas existem. Ok. Todos nós temos. Ok. Só que elas estão em dimensões distintas. Ok. Eu tenho também o arquétipo sábio, né? Então, o meu sábio é muito alto, mas, por exemplo, o meu creator é baixo em relação ao sábio. Ok. Esse é só um exemplo que eu estou a dar. Então, não é necessário que pessoas com a mesma personalidade dê-se totalmente bem com a mesma pessoa, com uma pessoa com a mesma personalidade. Tem um caso muito interessante que é pessoas muito organizadas, que gostam de estrutura. Sim. Elas tendem
a se relacionar bem com pessoas que têm estrutura e a arranjar conflito com pessoas que não têm estrutura, Uhum. mas quando ambas são muito estruturadas, muito organizadas, muito exigentes, Uhum. também às vezes dá confusão. É. Porque cada um quer que seja feito o que acredita ser o melhor, não é? Uhum. Então, o que faz relacionamentos funcionar é equilíbrio. Ok. É equilíbrio no relacionamento, né? Uhum. Saber ceder quando é necessário, saber pressionar quando é necessário. Eu falo isso, podem ser relacionamentos sociais, relacionamentos profissionais. É preciso que haja equilíbrio, porque Sim. quando há um relacionamento, significa que há duas ou mais pessoas que têm mesmos objetivos, mesmos interesses, e elas encontraram ou têm uma base para que elas possam ter relacionamentos saudáveis. E essa base pode ser respeito, as pessoas podem dizer o que é permitido, o que é que não é, Sim. como também as pessoas podem definir regras desse tipo de relacionamento e há uma expectativa dentro desse relacionamento do que é esperado e o que é permitido e o que não é permitido, não é? Sim. E é isso que torna os relacionamentos saudáveis. Não necessariamente porque as pessoas têm a mesma personalidade ou não. Sim. Depende muito das pessoas. Ok. Eu acho que devia ter vindo aqui com um papel e caneta. Pronto, temos a oportunidade de rever e ver de novo o episódio, porque está a ser um episódio mesmo de muito conhecimento. Então, já pegou papel e caneta e vamos aprender. Ok, muito bem. E como é que nós cuidamos da nossa imagem? Podemos atrair o tipo de pessoas que nós queremos? Porque muitas vezes nós vemos pessoas que dizem, eu, por exemplo, só atraio pessoas que... Vamos lá, dentro dos relacionamentos. Eu só atraio pessoas que não prestam. Aquela gíria popular, todos os homens são iguais, homens não prestam, homens não sei o quê. Por que as pessoas atraem um tipo de pessoas? Tudo começa com intencionalidade. Ok. Nós temos que... autoconhecimento é muito importante. Nós nos entendermos, sabermos o que é que nos interessa e às vezes até entendermos o que é que nos puxa para esses maus relacionamentos. Ok. Porque às vezes nós temos um hábito que nós não temos consciência dele, que nos leva para maus relacionamentos. Sim. Quer sejam profissionais, ou pessoais, ou amorosos. Uhum. Então, nós precisamos de melhorar nosso autoconhecimento para entendermos qual é a ligação que há entre todas essas pessoas com as quais eu me relacionei. O que é que liga? O que é que há de similar em todos? E aí encontra o padrão. E quando encontra o padrão, pode fazer de novo o inventário individual para perceber por que é que eu gosto disto e por que é que isto faz parte da minha vida. Muitas vezes tem a ver com o nosso passado. Então, o que é que aconteceu lá no meu passado que permitiu ou que fez com que eu abrisse a porta, no sentido que muitos os psicólogos, os advogados, dizem que nós caímos em maus relacionamentos porque nós temos, como é que se diz isso em português, meu Deus? Nós temos, os nossos limites são muito flexíveis. Ok. E nós sabemos que quando nós somos flexíveis nos limites, essa vira a regra. Então, nós temos que conhecer os nossos limites, estabelecemos antes de nos relacionarmos. Quer a nível profissional ou pessoal, né? Porque a questão é o que é que eu tolero e o que é que eu não tolero. Ok. O que é que eu quero e o que é que eu não quero. O que é que eu admito e o que é que eu não admito. A partir da clareza disso, fica muito fácil agir de forma intencional e quando a pessoa ultrapassar o limite, nós podemos dizer, olha, isto não está confortável para mim, dessa forma eu não consigo seguir, podemos ajustar. Eu sei que nós vivemos numa sociedade onde fomos ensinados a não dizer não. Mas é preciso aprender a dizer não. É preciso aprender a estabelecer limites para que nós possamos ser melhores pessoas, no sentido em quando nós estamos constantemente a quebrarmos os nossos limites, naquele momento nós estamos a facilitar a outra pessoa, a flexibilizar para a outra pessoa. Entretanto, nós ficamos prejudicados porque a partir do momento em que nós quebramos os nossos limites, nós ferimos os nossos valores. E os nossos valores não negociam conosco. Se aquilo é um valor nosso, nós acreditamos que aquilo não deve ser feito. Nós podemos fazer, mas depois, quando formos dormir, a nossa almofada vai nos lembrar que nós fizemos coisa errada. Sim. E não existe maior cobrança do que a cobrança individual. Nós somos o maior cobrador de nós mesmos. Eu costumo dizer que ninguém nos trata mais mal do que nós. Aqueles que nos tratam mal é porque nós permitimos que nos tratem mal. Nós abrimos a porta para que eles entrem, nós permitimos que eles avancem. Mas a partir do momento em que nós vermos que isso não é sustentável, nós podemos fechar a porta.
Faz e sentido. ensinar as pessoas a nos tratarem como nós queremos ser tratados. Faz sentido. Mas, por exemplo, já estamos dentro do relacionamento e as pessoas não tinham noção sobre isso. Como é que nós passamos a mudar esses comportamentos ou passamos a impor limites para as pessoas? É diálogo, né? Vocês sabem que uma das causas, não é, do divórcio e até de desligamento nas empresas, muitas vezes não é incompetência, é a falta de comunicação clara, comunicação assertiva, que as pessoas possam se entender, não é? Então, o diálogo é muito importante nos relacionamentos profissionais. Se eu vou atrasar, ainda ontem estava a conversar com uma líder que ela dizia que estava a ter desafios com a equipe dela, porque ela é auditora, e ela está a liderar uma equipe. Vocês sabem que a auditoria é data X, ponto final, tem que entregar o trabalho. Sim. A criança ficou doente, a mãe não está, o pai não está, não entra na auditoria, tem que entregar o trabalho, não é? Sim. E às vezes eles passam a noite, viram a noite no escritório a trabalhar. Sim. Então, ela tem uma equipe, umas 2 pessoas na equipa dela, que estão sempre a atrasar. Então, eu dizia a ela, essas pessoas têm que aprender a comunicar consigo, porque se elas sabem de antemão que elas não vão conseguir entregar o trabalho à meia-noite, se informarem às 18 horas, por exemplo, pode ser que um outro colega tenha disponibilidade e possa dar continuidade ao trabalho para que o trabalho seja entregue ao cliente na altura combinada, na hora combinada. Então é uma questão de comunicação. Só que voltamos claro, ao mesmo problema. Nós não fomos ensinados a comunicar. Sim. Como devemos comunicar, não é? Nós aprendemos a falar, aprendemos a nos relacionar, mas ninguém nos ensinou comunicação, ninguém nos ensinou a base da comunicação. Então acabamos por ter esses desafios dentro dos nossos relacionamentos profissionais, pessoais. Eu acho incrível, às vezes, quando eu vou fazer palestras nas empresas, eu vou fazer workshops, que há uma pessoa naquela empresa que é confiada para falar com todos. Se não, tem problema, fala com fulano, né? Sim. Porque essa pessoa tem boas habilidades de comunicação. Sim. Ou às vezes eu encontro um colega que diz, mas aquele ali não, é melhor falar com aquele para ir falar com o chefe. Entende? Sim. Então, sim. Passa tudo pela comunicação, nós investirmos em autoconhecimento, porque comunicação também tem a ver com nós nos conhecermos. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um outro cliente que esse é um caso interessante, porque ele diz que ele é um chefe aberto, ele diz que tem a sala dele aberta, e de facto ele costuma deixar a porta dele aberta. O escritório dele está sempre aberto, então toda a gente pode entrar. Mas entretanto ele é uma daquelas pessoas, quando você entra para falar com ele diz, olá, como é que está? Wilson, tudo bem? Então, como é que eu posso ajudar? Okay. Viu? Ele disse, olá, tudo bem? E ele já está a mexer o computador. Okay. E isso para nós sinaliza que a pessoa está ocupada. Sim. Então nós estamos a trazer uma questão que precisa de tempo para digerir e discutir. Nós não vamos apresentar. O que é que nós dissemos? Eu volto outra hora. Sim. E eu volto outra hora adia um problema. Se calhar aquilo que a pessoa vinha tratar é um assunto que deveria ser resolvido naquele dia. Mas porque... embora tivesse a porta aberta, a sua atitude é essa comunicação não verbal já. Okay. Que entra. Sim. É o que a pessoa está a fazer. Okay. E aí a pessoa acaba por ir embora. Ok. Faz sentido. Porque às vezes nós podemos dizer uma coisa, mas por exemplo, a nossa expressão facial está a transmitir uma outra coisa. E isso, a pessoa acaba percebendo, eu digo, sim, estou feliz, mas estou com o rosto tipo para baixo, etc. Então a pessoa acaba percebendo que não gostei, por exemplo. Então faz total sentido e faz total sentido mesmo. Tipo, estou impactado porque e uma coisa que eu percebi é que todos os nossos convidados falam sobre comunicação em todos os níveis. Falam sobre comunicação e isso está-se a tornar tipo um padrão. E eu não sei se a minha audiência já percebeu, mas a comunicação em todos os episódios, sem brincadeira, em todo episódio fala sobre comunicação. Como é que nós aprendemos a nos comunicar com a pessoa? É algo inato ou nós podemos desenvolver essa habilidade de comunicação? Não é possível ter bons relacionamentos sem comunicar. Okay. É por isso que a comunicação vai estar sempre nesta mesa. Okay. Como é que nós aprendemos a comunicar? Primeiro, nós temos que definir alguns certos padrões, não é? Sim, mas desculpa, antes, a comunicação é algo inato. Tem pessoas que já nascem com essa habilidade de comunicar ou nem por isso? Não necessariamente, porque se nós levamos uma pessoa, o que é que nos faz comunicar? É o processo de socialização, né? Se nós lembrarmos, lá na Torre de Babel ninguém falava.
As línguas surgiram lá na Torre de Babel. Sim. Então, o ser humano, a evolução do ser humano, primeiro nós comunicamos com linguagem corporal, é por isso que nós somos muito fortes. Nosso cérebro está tecnicamente preparado para identificar perigo e ele identifica a nossa linguagem corporal. Se nós abrimos a boca, ele já entende. É muito fácil para ele identificar, está a dizer a verdade, isso aqui não parece. É muito fácil para o nosso cérebro, porque desenvolveu primeiro essa habilidade antes da comunicação verbal. Então, essa é a primeira. Então, nós precisamos nos comunicar porque nós vivemos em sociedade, lidamos com outras pessoas e nós precisamos de respeitar essas pessoas. Eu não acredito que haja uma pessoa que nasceu com habilidades de comunicação, que é nato, porque às vezes as pessoas pensam que comunicar é falar. Há pessoas que falam muito ou que até falam bem, mas não comunicam bem. Podem falar coisas muito bonitas, mas elas não serem perceptíveis ou alongarem-se. Então, comunicar não é falar. Comunicar é transmitir uma mensagem e ser percebida. É emitir e o emissor, e usarmos o emissor e a pessoa entender. Então, isso é que é comunicar, não é? E para nós termos uma comunicação efetiva e que funcione, é preciso que nós tenhamos intencionalidade nessa comunicação. E é aqui onde falha muitas vezes. Nós não temos intencionalidade e não pensamos nas consequências daquilo que nós vamos dizer. Então, nós dizemos aquilo que nós estamos a sentir e como não pensamos primeiro, vou dar um exemplo aqui, né? Eu fiz uma certificação em negociação e dentro das aulas de negociação é incrível que grande parte disso nós falávamos da comunicação. Comunicação não verbal, aquilo que os nossos olhos estão a dizer, nós estamos a falar. Então, explicavam lá que para nós podermos comunicar com o indivíduo, né? Queria dar esse exemplo, que é negociar, né? E eu, quando cheguei lá, eu pensava que um bom negociador é aquele que vence, né? Eu aprendi que um bom negociador não é aquele que vence. Um bom negociador é aquele indivíduo que consegue manter o relacionamento. Independentemente de naquela batalha, naquela negociação, vença ou não. Sabe por quê? Não. Porque se eu e você fizermos uma negociação agora, eu ganhar, e você não estar satisfeito com a forma como eu negociei, ou lhe pressionei a tomar uma decisão, ou porque tenho informação privilegiada que me permite saber que você precisa, você vai ceder. Mas você nunca mais vai querer negociar comigo. O pior, ele vai dizer a toda a gente que conhece que a Lisete não presta, ou que a Lisete não é boa negociadora, que ela só quer ganhar. Então, negociar é gestão de relacionamentos. E quando vences, tecnicamente acaba o relacionamento logo. Exatamente. Naquele momento tu te sentes satisfeito, tipo, venci essa batalha, mas acabaste perdendo se calhar um amigo, acabaste perdendo um relacionamento, se calhar quer trazer muito mais resultados. Exatamente, porque hoje nós já sabemos isso, né? Que relacionamentos são muito mais valiosos que dinheiro. Através dos relacionamentos nós podemos conseguir muito mais dinheiro. É só pensarmos aqui que nós conseguimos trabalho através de indicações, de recomendações. E o que é isso? É um relacionamento que a gente tem. Profissional, social, é um relacionamento que a gente tem, não é? Então, o mais importante, quando eu falo de intencionalidade, é nós sabermos o que é que nós queremos conquistar, até onde estamos dispostos e o que é que nós estamos dispostos a fazer. Para que nós mantenhamos essa relação. E uma outra questão aqui que é muito importante é respeito. E isso entra na negociação e entra no relacionamento. Quando nós temos consciência de que nós devemos respeitar aquela pessoa, ou nós respeitamos aquela pessoa, nós sabemos o que é que nós podemos fazer e o que é que nós não podemos fazer para não perder respeito. Boa. E termos empatia também, não é? Porque o que faz com que eu tenha uma negociação onde eu ganho e perco o relacionamento é a falta de empatia. Se eu não me empatizo com a sua situação, se eu não consigo compreender o que você está a passar, há muita probabilidade de eu ganhar essa negociação, porque você precisa, mas o relacionamento vai desaparecer. Boa. E nessa era digital em que estamos, temos já as redes sociais, então a nossa imagem não é só passada cá no mundo físico, tipo no relacionamento entre nós dois aqui, etc., nos ambientes em que nós frequentamos, mas também nas redes sociais. A nossa imagem também é projetada nas redes sociais. Muitas pessoas se conhecem através das redes sociais. Como é que nós
transmitimos a nossa imagem ou a nossa personalidade dentro das redes sociais. Por exemplo, um post favorito que eu gosto é aquele que diz, não vou conseguir dizer aqui exatamente, mas fala sobre personalidade e mudar as fotos. Tá. Mudar as fotos. Exatamente. Não é girir, não é mudar a sua imagem. A sua imagem, exatamente. Porque, tal como eu disse no início, a imagem tem a ver com comportamento, atitude e comunicação. Como é que uma fotografia pode resolver esses 3 problemas de uma vez só? Mudar a fotografia é focar a comunicação, é focar na imagem em termos de aparência. Então, aí sim, no quesito aparência consegue, mas o que muda uma imagem de um profissional ou de um indivíduo é a mudança de comportamento e de atitude perante a vida ou perante uma situação. Isso sim muda. Quando nós queremos mudar a percepção que as pessoas têm sobre nós, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a percepção que as pessoas têm atualmente e depois começar a trabalhar para que nós possamos mudar essa percepção. E isso parte de mudar comportamento e comunicação. Aí já pode depois ir ter com as fotos. Já pode mudar as fotos. Porque se mudar as fotos, que é só mudar a aparência e continuar a se comportar da forma errada ou não adequada para aquele ambiente, não vai mudar a imagem que as pessoas têm sobre si. Vão continuar a dizer que não podem chamar o Beltrano para aquela reunião porque não é a melhor pessoa para representar a empresa. Também vão dizer, olha, tem que ligar para o João e a Rosa, para que eles venham bem aprumados amanhã ou venham preparados, porque eles é que vão estar a representar a empresa na reunião. Então, isso não só se consegue com uma mudança de imagem, uma mudança de fotografia. Se consegue com uma mudança de comportamento e comunicação, que a comunicação vai permitir que os outros consigam perceber a mudança. E quando fala de, por exemplo, essa chamada de atenção, tem que se ligar para o fulano e a fulana avisar que vai representar. Mas isso não é preocupante, para nós? Em termos de marca pessoal, porque isso significa ou que nós não estamos a nos comportar ou a nos comunicarmos de forma adequada para a responsabilidade que nos foi conferida dentro da instituição. Ou que nós precisamos que alguém ande a nos dizer qual é a indumentária correta para aquele cargo onde nós estamos. É suposto nós estarmos sempre preparados quando vamos trabalhar. Eu lembro-me, eu tive um chefe, em 2010, eu trabalhava numa instituição que representava Havaianas em Moçambique, e eu era responsável pelo departamento de marketing, e o meu chefe, ele tinha várias empresas, e às vezes tinha reuniões que colidiam. E muitas vezes eu tinha que lhe representar. Ele nunca me teve de lhe telefonar e dizer, olha Lisete, amanhã venha bem vestida. Ele sabia que eu estava preparada quando eu fosse ao trabalho. Estava não só em termos de aparência, mas em termos de competências eu tinha. Eu chegava ao escritório às 8 horas, não, nós entrávamos às 9 horas, às 8h30, e ele dizia, peço que vá a esta reunião, vão falar do assunto A, B e C, e eu ia representá-lo. Só estou a dar aqui esse exemplo para as pessoas poderem visualizar. Mas isso acontece de várias formas nas instituições, né? Digo isso porque já presenciei uma vez em que eu estava numa instituição e alguém ia representar a empresa numa reunião no dia seguinte. Então fez-se uma chamada de atenção, olha, tens que vir bem aprumado. Aquilo só uma brincadeira e é engraçado naquele momento, mas agora aqui conversando percebo que isso de certa forma é preocupante. Nós temos que ficar alertas quanto a isso. Temos sim, né? Como disse, a nossa marca pessoal tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa imagem, com a reputação. Então nós temos que cuidar para nós podermos ter uma reputação boa, nós temos que ter uma identidade adequada para aquela situação, né? Nós temos de fazer o que é esperado que nós façamos, temos de nos vestir como deveremos, temos de nos comportar de forma adequada. Eu tenho uma frase que eu digo assim, já não basta ser competente, é preciso ser competente, parecer competente e aparecer na lista das pessoas competentes. Porque o ser é a nossa identidade, parecer é a nossa imagem e aparecer é a parte da reputação. Então, se é lista, alguém fez essa lista dos profissionais competentes, se a sua lista aparece lá é porque as pessoas pensam, é porque a percepção e a opinião que elas têm sobre elas é que você é uma pessoa competente. Então, é preciso ser,
parecer e aparecer na lista das pessoas competentes. Já não basta ser competente. Interessante. E como é que nós usamos a nossa imagem nas redes sociais para poder atrair os tipos de relacionamentos que nós queremos e também, se calhar, atrair o trabalho que nós queremos? É possível eu conseguir um trabalho só através da minha imagem nas redes sociais, por exemplo? É possível. Só lembrar mais uma vez, não posso deixar isso escapar. Imagem não é só foto. Imagem nas redes sociais tem a ver com os textos que nós escrevemos, com os likes que nós colocamos, tem a ver com a nossa postura, a nossa atitude, os nossos comentários. Boa. Com isso acordado, sim. Através das redes sociais nós podemos atrair o tipo de relacionamentos profissionais e pessoais que nós queremos, porque nós vamos usar essas redes com intencionalidade. Vamos definir um objetivo para cada rede. O que é que nós queremos aqui? O que é que nós queremos fazer, com quem queremos nos relacionar e o que é que nós vamos publicar. Porque essa é a base para nós termos uma rede que nos beneficie. Não é colocar fotografias e textos de forma aleatória. É termos clareza de o que nós queremos partilhar, com quem, nosso objetivo muito claro e sabermos como comunicar com essas pessoas. Então, a partir dessa fase, nós começamos a agir com intencionalidade e colocamos informação que seja relevante para as pessoas com quem nós queremos nos relacionar. E vou repetir o que eu disse há poucos dias. As nossas redes sociais não são para os nossos amigos. As nossas redes sociais são para o mundo, porque elas estão abertas ao mundo. Sim, eu sei que você tem uma conta privada, mas também sei que alguém pode fazer o screenshot do que você publica e mostra ao mundo. Então, as nossas redes sociais, elas estão abertas 24 horas para o mundo. Então, não vale a pena nós mentirmos para nós que as nossas redes sociais são para os nossos amigos, porque há mais pessoas que conseguem entrar e ver. E por que não usar essas redes sociais de forma profissional e benéfica para nós, que é colocarmos informação relevante e que possa atrair as pessoas certas. Por exemplo, se eu estou a usar as minhas redes sociais para ter clientes ou para ter oportunidades de trabalho ou para mostrar as minhas competências, por que não fazer isso de forma profissional, mostrar que eu tenho habilidades de comunicação escrevendo nas redes, mostrar que eu recebi um prêmio, recebi uma certificação, fui galardoado. Esse é o espaço para mostrar os seus resultados. E é aí onde eu digo aparecer, não é? Exato. Porque é aí que eu tenho a oportunidade de mostrar o valor em termos de reconhecimento do meu trabalho. Faz sentido. De facto faz sentido, porque nunca tinha, eu já sabia que as redes sociais elas têm esse potencial de espelhar a nossa imagem e atrair aquilo que nós queremos, seja trabalho, relacionamento. Mas quando fala de os nossos likes, os nossos comentários, eles falam também muito sobre nós. Porque, por exemplo, se eu vou comentar em algum post, por exemplo, é engraçado ou que está a difamar alguém, eu coloco lá. Exatamente, os memes. Fica lá. O pior não é esse, né? Eu já tive um cliente que queria chorar, porque ela abriu o Facebook dele há 10 anos e sabe, nós às vezes fazemos coisas na internet, nós nunca lemos os termos e condições, né? Nunca lemos. Tudo bem, compreendo. Mas depois, quando estamos ali nas nossas redes, nós ativamos várias coisas ali que nem nos damos conta das consequências disso, né? Então esse meu cliente, ele tinha ativado check-in em todos os sítios que ele ia. Ele colocava lá, e vocês sabem, por exemplo, mesmo colocando, eu agora neste momento que eu estou a falar com vocês, estou há uma semana a pensar se eu ainda coloco nos meus posts do Instagram, se eu ainda coloco Maputo, Moçambique ou não. Por quê? Porque quando você vai clicar ali no Maputo como localização, as coisas que você vê nem todas você gostaria de ter visto. Então, se você coloca a localização, aparece depois no Google. Então, esse meu cliente, quando nós estávamos a fazer, eu trabalho, como eu disse, eu fiz uma certificação primeiro em Executive Personal Branding no Brasil e depois fui fazer uma certificação em Digital Personal Branding nos Estados Unidos. Então, eu trabalho com pessoas que querem fazer gestão de carreira, trabalho com empresários, com CEOs, mas também trabalho com pessoas cujo foco delas é o digital. E a primeira coisa que a gente faz é a análise de como é que essa pessoa está digitalmente neste momento, como é que está a reputação dela digital. Esse meu cliente quase queria chorar, porque ele começou a ver as coisas que ele tinha feito há 12 anos. Então imagina o histórico dos últimos 12 anos, dos likes que fez, dos comentários. Então quando ele começou a ver o trabalho que ele teria de ter para andar atrás das fotos que nos fazem tag no Facebook, ele começou a dizer, meu Deus, como é que essa foto está aqui? Como é que... E tínhamos lá as Kim Kardashian.
tudo aquilo que ele tinha colocado like, quando eu fui colocar o nome dele no Google, apareceu tudo lá bonitinho. Yeah. Então eu disse, mas como? Eu disse, você fez, não gostou? Gostou, Yeah. tá aí. É. Realmente, tipo, muita coisa está virando assim à tona e eu espero que vocês estejam a gostar. Então aproveite e já se inscreve no canal, porque o YouTube não está a entregar o nosso conteúdo, não sei porquê. Então se inscreva no canal para que você possa receber as notificações e também receber as notificações, isto é, dos próximos episódios, também a apoiar aqui o nosso canal. Vamos deixar a nossa palavra-chave no meio para que a nossa audiência possa acompanhar, e através dessa palavra-chave eu consigo convidar alguém para vir participar aqui comigo, ser o co-host e entrevistar os meus convidados, porque eu não fiz esse podcast só para mim, eu fiz para os convidados, também fiz para a audiência. Então por isso que eu criei essa forma de interagir com a audiência. Então qual vai ser a nossa palavra-chave? A nossa palavra-chave vai ser intencionalidade. Ok, boa. Intencionalidade, boa. Por que intencionalidade? Porque essa é a base para nós conseguirmos gerir a nossa marca pessoal. Se nós não tivermos uma intenção, nós começamos a dar tiros para todos os lados. Então nós temos que ter um objetivo, termos uma intenção, e a partir dessa intenção começamos a adequarmos a nossa identidade, as nossas competências, habilidades, o nosso comportamento, a nossa imagem, e para podermos gerar a reputação que nós queremos. Ok, boa. E vamos voltar um pouco para os relacionamentos. Como é que eu uso as redes sociais para poder atrair o relacionamento que eu quero? É postar foto na praia, etc. Sim, é mesmo por aí. Sim, que tipo de relacionamento eu quero atrair? Eu não acredito que uma pessoa que queira ser respeitada use as redes sociais, precisa usar as redes sociais para atrair relacionamentos colocando fotos de biquíni, não é? Exato. Até porque nós sabemos que o que nós vimos ali é o corpo, não é um indivíduo como tal. Sim. Então nós podemos usar fotos que representem quem nós somos, sem necessariamente termos de colocar o corpo à mostra. Sim. Há quem gosta, tudo bem. que a pessoa faça, mas eu não acredito que esse seja o caminho. Senão seria, se eu quero me relacionar com alguém, a pessoa tem que ver todo o meu corpo antes de nós começarmos a ter um relacionamento. Mas essa não é a base dos relacionamentos. Sim. Então o que nós precisamos fazer é de comunicarmos quem nós somos. Okay. Porque o grande desafio não é atrair as pessoas. É atrair as pessoas que têm os mesmos valores que nós. É atrair as pessoas que acreditam no mesmo que nós. É atrair as pessoas que podem ser úteis para nós. Mas a primeira base é que elas têm de acreditar, ou elas têm de ter os mesmos valores que nós. Porque nós não conseguimos nos relacionar com pessoas que têm valores contraditórios aos nossos. Quando nós, por engano, entramos nesse tipo de relacionamento, nós nos tornamos infelizes, porque todos os dias nós estaremos a lutar contra nós mesmos. E não existe nada mais angustiante que estar a fazer coisas que nós não queremos fazer, mas acabamos de fazer porque estamos no relacionamento, quer seja ele profissional, social ou amoroso. Ok, boa. Porque de facto faz sentido. Porque assim, o que as pessoas acham é que podem postar lá, por exemplo, a foto de biquíni e dizer, isso não é quem eu sou, não me define. Pode postar um meme, isso não me define. E isso fala muito sobre nós, só que as pessoas, tipo, por exemplo, têm medo de postar a foto dela a ir à igreja, por exemplo, a mostrar que aquilo é um princípio, é um valor, é algo que ela preza, que aquilo faz parte da identidade dela. Não posta a foto, por exemplo, do cachorro dela em casa, por exemplo. Mas isso pode falar muito sobre a nossa personalidade. Não posta foto sobre os livros que a pessoa lê. Então as pessoas preferem estar a postar foto, por exemplo, no restaurante ou a curtir e por aí vai. As pessoas têm muita liberdade, ou ficam muito à vontade para postar esse tipo de fotos, por exemplo, nas redes sociais, e depois no final do dia reclamam sobre os relacionamentos que têm, sobre as pessoas que atraem e por aí vai. Então isso faz total sentido mesmo. Queria complementar? A verdade é que as pessoas estão muito confortáveis em publicar aquilo que elas não são nas redes sociais. Sim. Em publicar a não verdade. Em publicar aqueles momentos esporádicos, aquele momento que vai ao restaurante, e não publicar os momentos reais do dia a dia, daquilo que ela vive. Exato, faz sentido. Nossa, tipo... Caiu a ficha. Já está a cair a ficha. E não consigo conter isso para mim. Tipo, é muita coisa que se calhar eu já fazia assim de forma inconsciente. Tipo, eu já cuidava, tipo, tenho muito cuidado com aquilo que eu posto, já fazia de forma inconsciente, e
entre aspas, assim, nunca, entre aspas mesmo, nunca se diz nunca, né? Mas dificilmente vais-me ver eu a postar um meme, etc. Porque eu sei que não é o tipo de imagem que eu quero passar para as pessoas. Tipo, não é aquilo, eu não quero que as pessoas me vejam, olhem para mim como alguém que, vamos lá, irresponsável, talvez diriam assim, porque às vezes, tipo, eu tenho muitos amigos de infância, da escola, que dizem, pronto, justificam, dizem, não leva a vida tão a sério porque não vai sair vivo dessa, etc, etc. Então, isso de certa forma me preocupa, só que eu não tenho essa capacidade, ou eu não consigo dizer, se calhar não seria dizer, mas mostrar para as pessoas que não é bem assim como elas pensam. Mas sabe por que você age assim? Porque você tem uma intenção. Ok. Você já decidiu, você não quer. Isso significa que definiu um objetivo, definiu aquilo que não quer. E posso dizer que já vislumbra um lugar lá na frente. Sim. Então, já sabe que esse tipo de atitude não vai lhe ajudar a chegar onde quer chegar. Exatamente. Então, afasta-se disso. O grande problema é que as pessoas não definem como elas querem ser percebidas, quem elas querem ser, porque nós podemos não ser hoje, Sim. mas nós estamos num processo de nos tornarmos. Eu digo que a Lisete que está aqui sentada consigo não é a mesma de ontem, porque de ontem para hoje eu aprendi, convivi com mais pessoas. Então, o ser humano está num processo de mutação. Então, nós podemos não estar onde nós queremos, mas nós devemos começar a nos comportar como nós queremos antes de chegarmos lá. Que é para as pessoas reconhecerem a habilidade. Faz sentido. E tipo, eu estou mesmo impactado com isso e faz total sentido, porque às vezes eu já li, acho que uma frase, ouvi em um livro que dizia: se tu queres, por exemplo, tu queres ser CEO, tu queres ser o representante, queres ser o chefe, queres ser executivo de uma determinada empresa, tu tens que te comportar como se aquela vaga já fosse tua. Então tu não podes dizer, vou esperar ser nomeado chefe para poder me comportar como um chefe. Você ainda não mostrou que tem habilidades. Exatamente. Menos, né? Porque eu costumo dizer, quando nós estamos na liderança, as nossas competências começam a falar menos alto que as nossas habilidades. Ok. Porque quando nós estamos num cargo onde nós temos que executar muito, as nossas competências técnicas, elas falam muito mais alto. Mas na liderança nós temos que liderar quem executa. Okay. Então aí as nossas habilidades de comunicação, as nossas habilidades de escuta, as nossas habilidades de empatia, de inteligência emocional são chamados muito mais fortes do que saber redigir uma carta, saber ligar um botão ou fechar um parafuso, que é essa parte técnica, né? Okay, as nossas soft skills são muito mais importantes em cargos de liderança do que em cargos de gestão. De gestão não necessariamente, mas técnicos onde nós precisamos de executar, né? Quando nós temos uma equipa que nós temos que motivar, dar propósito para fazer o trabalho, aí precisamos mais de soft skills do que hard skills. Ok, boa. E dentro dos atendimentos que faz, quais são os problemas mais comuns ou as dores mais comuns a nível de personalidade das pessoas? A nível de personalidade é falta de autoconhecimento, né? O nível de autoconhecimento no geral é baixo, as pessoas ainda não se entendem, né? Muito. Por exemplo, há muitas pessoas, é incrível que às vezes as pessoas me dizem ganhei confiança, né? E essa palavra, autoconfiança ou confiança, ela é muito banalizada. Sim. Porque as pessoas sempre associam autoconfiança porque não acreditam nela. Mas não é isso. Okay. Quando a pessoa ganha autoconfiança, significa que a pessoa tem clareza do que ela precisa fazer. Se eu disser agora, abre aquela porta, você vai levantar aqui, abrir a porta, porque você sabe como se abre a porta. Mas se você tiver dúvidas de como se abre a porta, você não vai levantar e abrir a porta, porque você não sabe como se abre a porta, ou ainda tem dúvidas se abrir a porta agora é a hora, é a coisa certa a ser feita. Então, a partir do momento em que nós conseguimos nos conhecer melhor e nos entendermos, nos aceitarmos, nós começamos a reduzir as incertezas e aumentamos as certezas. E quando nós aumentamos as certezas, nós vamos com tudo, porque nós acreditamos que podemos fazer. É como alguém que se dispõe a saltar de um prédio alto. É porque aquela pessoa acredita que pode fazer. Ou ela ensaiou, ou ela treinou, ou ela mentalmente acredita que pode fazer. Quem não pode fazer, mesmo que tenha competências, habilidades em termos de estrutura física, estar tudo organizado para que a pessoa não se machuque, a pessoa tem dúvida, então ela não aceita saltar.
Ok. Mas quem salta é porque já experimentou, porque já resolveu todos esses problemas, não necessariamente problema, todos esses desafios que faziam acreditar que ela não pudesse o fazer. A partir do momento em que resolve, ela se desafia e vai. E faz. Ok, boa. Nós já vimos mesmo é como aprender a nadar, né? Há pessoas que não aprendem a nadar pura e simplesmente porque não querem se jogar na água. Ok. Porque elas não aceitam entrar na água e começar a dizer, não, vou afundar. Ok. Mas se a pessoa acredita que ela tem aptidão para aprender e que vai estar ali um coach. Eu aprendi a nadar com um coach que ficava comigo ali para frente e para trás. Na minha casa não tinha piscina. Ok. Então, eu fui à piscina da Machaquene e tinha um coach que andava ali comigo. Então, para eu entrar na água, eu tenho que acreditar que eu posso fazer isso. Então, é esse. E o que é que nos faz acreditar? Ou porque o coach nos disse que ele vai estar conosco ali a tempo inteiro, porque ele diz, a primeira semana você senta na parede, né? Bate perna. Sim, bate perna. E esse processo de bater perna e de ver os seus colegas que bateram perna na semana passada, esta semana já estão a nadar, nos dá confiança para nós aceitarmos entrar na água e começarmos a nadar. Ok, boa. Então, a autoconfiança é o principal tipo de problema assim das pessoas. Não, gosto de colocar ele como autoconfiança. Eu gosto de colocar ele como autoconhecimento. Porque quando nós sabemos como nós somos, qual é o problema, nós vamos à procura da solução. Sim. Então, esse é um dos desafios. Se me perguntar qual é o maior desafio, para líderes, por exemplo, é comunicação. Sim. E estratégia. Okay. A estratégia é comum em tudo, né? A maior parte das pessoas que vêm ter comigo é porque elas não têm uma estratégia de vida, de carreira, de negócios, de como é que elas podem usar as suas habilidades, competências para conseguirem ter melhores resultados do que elas estão a ter hoje. Então, o meu trabalho é passar por um processo, porque nós estamos a trabalhar com pessoas, eu trabalho com marcas pessoais. Então, da mesma forma que uma empresa tem visão, missão, objetivos, valores, as pessoas também têm. Então, o meu trabalho de autoconhecimento é esse, de nós termos clareza dessa visão, missão, valores, princípios. E quando nós temos isso, nós já podemos começar a comunicar para o mercado o que a pessoa quer. E trabalhar numa estratégia para que a pessoa saiba exatamente o que é que ela precisa fazer para atingir os seus objetivos. Deixe-me só dizer que o personal branding não é só sobre desenvolvimento pessoal, mas também é sobre gestão, é sobre networking, é sobre comunicação. Ok, boa. E como é que as pessoas encontram a doutora Lisette? A primeira pessoa pode me encontrar no Instagram, pode me encontrar no LinkedIn usando Lisette Manglese, como também pode entrar em contato através do meu website. Ok. E nesses canais que eu mencionei, tem o link para ter acesso ou de e-mail ou do WhatsApp direto. Ok. Atende a pessoas singulares? Atendo, então. Eu trabalho com profissionais de carreira que trabalham para uma empresa, atendo líderes que estejam a gerir uma empresa ou a liderar uma equipa, atendo empreendedor, pessoas que estejam a empreender, ou que tenham um negócio ou que querem começar com uma estratégia muito clara do que elas vão fazer, e também atendo indivíduos que queiram saber como elas podem usar melhor as suas habilidades, competências para serem melhor pagas, remuneradas e valorizadas no mercado. Por exemplo, perguntou-me aqui de um dos desafios que as pessoas têm, é reconhecimento, né? Serem reconhecidos pelo trabalho que fazem. As pessoas trabalham muito, mas as pessoas não reconhecem o seu trabalho. E às vezes acontece algo que é bem pequenino, que é a pessoa é muito competente, executa muito bem o seu trabalho. Quem sabe disso, os clientes dela, o chefe dela lá em cima nem sabe. Os clientes estão todos os dias a dizer, ai meu Deus, o que, é que seria da minha vida sem si? E acontece muito com os auditores e com contabilistas que trabalham geralmente fora. Então, toda a gente sabe que eles são excelentes profissionais. As empresas conseguem lucrar milhões através do trabalho que eles fazem, mas o próprio chefe direto não sabe. Não sabe. Por quê? Porque eles não comunicam. Ok. Porque eles não dizem o que aconteceu. Então, esse é um dos grandes desafios. Okay. As pessoas não comunicarem os seus resultados para que as pessoas saibam e possam reconhecer. Ok. Uma mensagem final para a nossa audiência. Uma mensagem final para a nossa audiência. Relacionamentos são feitos com base em boa intencionalidade, comunicação
empatia e nós sermos verdadeiros, porque nós temos de ser verdadeiros para nos protegermos a nós próprios e para protegermos a pessoa com quem nós estamos a relacionar, quer seja a nível profissional ou a nível pessoal. Imagine quando nós vamos a uma empresa e mentimos, depois de 6 meses, 1 ano, eles vão descobrir o que é que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que eu contei sobre a negociação. O relacionamento vai acabar. Sim. Então, nós temos que agir com a intencionalidade, mas sempre com respeito, com empatia, e sabermos que o outro indivíduo que está do outro lado é um ser humano, também tem sentimentos. Boa. E chegamos ao final da nossa entrevista e espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para que você possa receber as notificações dos próximos episódios, porque o YouTube não está a entregar o nosso conteúdo. E não esqueça de preencher a lista de presenças que fica aqui na descrição do vídeo para que você possa ter a oportunidade de estar aqui comigo e entrevistar os meus convidados. Nos vemos no próximo episódio. Eu sou Dilson Ernesto. Até lá. Boa.